o programa Papo Roxo. Esse programa, então, visa levar informações, conhecimentos aos sócios, demais ouvintes, espectadores, né, informações, né, da nossa associação, tanto de ontem, de hoje e de amanhã. O patrocínio do nosso programa é da Cosma Medicina Diagnóstica. A Clínica Cosma, então, como parceira da associação, além de ser uma conveniada da associação, é a nossa parceira, Cosma Medicina Diagnóstica. A Associação dos Oficiais, para quem ainda não conhece, foi fundada em 12 de outubro de 1979. Teve sua sede social, que hoje se encontra na Roselândia, remodelada e inaugurada em 10 de dezembro de 2022. Ela visa a associação congregar os oficiais, as suas famílias e também agora, né, desde 2022, os amigos dos oficiais também, né, que são indicados por estes. A associação tem como seu patrono o Coronel Carlos Guasques de Mesquita e teve como seu primeiro presidente o Coronel Otacílio de Moura Escobar. Hoje temos a honra de estar aqui conosco dois maravilhosos oficiais, colegas que exerceram muito bem a sua função na nossa Brigada Militar e também foram presidentes da nossa Associação de Oficiais. Quero apresentar inicialmente o Major Antônio Menezes da Rosa, que foi presidente da Associação dos Oficiais no biênio de 2002-2003. Boa noite, Major Menezes. Satisfação, meu triplo colega. Seja bem-vindo. Meu querido colega, nossos ouvintes. Essa caminhada é muito bonita porque participar da Associação dos Oficiais da Brigada realmente é muito importante pela trajetória, pelos nossos líderes que criaram a associação e pela continuidade que está tendo até hoje nas suas mãos. Está muito bem conduzida. Eu tive a felicidade de ser o presidente do biênio 2002-2003 e realmente foi um prazer muito grande cumprir minha missão e agora estou participando aí como sócio lá. Que bacana. Auxiliar. Muito bem. Nós temos também aqui conosco um ex-presidente que, para nós, né, ainda foi sempre o presidente, né, o capitão Walter Ramos Kreff, né, que começou na associação desde o seu início, né, lá do coronel, o primeiro presidente, né, o coronel Otacílio de Moura Escobar. É isso, Kreff? Estou contente por estarmos aqui novamente, nesse programa, novamente na 180, mas 190. Mas nesse programa Papo Roxo é a primeira vez. E nossa boa noite também aos nossos espectadores, aos nossos ouvintes. Né? Estamos aqui às ordens e vamos tentar relatar a nossa passagem pela nossa Associação dos Oficiais de Passo Fundo. Não exatamente no início da associação, mas quando houve uma troca que era a Associação dos Inativos da Brigada Militar, nós passamos em 80 e poucos ali, passou, me lembro bem a data, passou os oficiais da ativa. Então foi feita uma Assembleia Geral, onde os inativos e os da ativa participaram, e foi então, começou a Associação dos Oficiais da Brigada Militar de Passo Fundo, congregando os nossos ativos e inativos. Né? E onde nós, nessa primeira diretoria, que foi o Coronel Escobar, já comecei a participar na diretoria, como diretor de patrimônio da associação. E dali em frente a gente começou a trabalhar com mais... Vamos conversar durante o programa, tem muita coisa ainda que cada um pode colaborar, né, trazendo informações, né, do seu período. Tem muita coisa, dá para escrever, acho que um livro cada um, né, e não só de muitas páginas, né. Eu quero mais uma vez aqui citar nosso patrocínio,
é da Cosma Medicina Diagnóstica. Há 48 anos se destaca como empresa completa em soluções integradas de saúde, proporcionando não apenas métodos avançados de exames diagnósticos por imagem, mas também laboratoriais de análises clínicas, Cosma Lab, genética, patologia, biologia molecular. A Cosma, então, Medicina Diagnóstica, nossa parceira, patrocinadora do programa Papo Roxo. E o Papo Roxo é, né, os nossos antigos brigadianos, né, que usavam aqueles cachecóis roxos, né, sujos, né, de poeira, e assim foram chamados, né, o Papo Roxo. Sim. E hoje temos aqui dois grandes colegas que exerceram a função de presidentes da Associação dos Oficiais, e vamos buscar, né, porque a história não está escrita, né, e aqui vai ficar registrado, né, nesses canais, tanto no YouTube, tanto no Facebook, né, essas informações que um dia teremos alguém que escreva, coloque a história da nossa associação. Eu vou perguntar agora ao CREF, que já trouxe, né, uma informação importante, né, que a nossa associação ela se reuniu numa assembleia aqui no Subtenente Sargentos, pelo que eu me lembro do que tem hoje escrito, onde foi congregado os oficiais da ativa e oficiais da reserva, pois até então era só oficiais da inatividade, da reserva, que faziam parte. É isso, CREF? Sim, quer dizer, só que aqui na associação dos sargentos, foi a criação da Associação dos Oficiais Inativos da Brigada. Né? Que é o braço, né? Que é a origem da Associação dos Oficiais. Isso, exatamente. E depois, no terceiro regimento, essa segunda assembleia, onde houve a troca da nomenclatura da associação, né? E o ingresso daí na Associação dos Inativos dos Oficiais da Ativa, onde trocou o nome para a Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Congregando inativo, todos. Isso, inativos e inativa. Também não foi só de Passo Fundo, né? Foi aberto para os oficiais da região, né? Realmente. Na época do CPA3, né? Era o CPA3 na época, onde o coronel Charbas, até que era o comandante, ele conseguiu essa assembleia, pediu ao coronel Escobar para que fosse feito, e ali onde também congregava oficiais de outras unidades. Quer dizer, do CPA, mas de outras unidades aí. Erechim, Carazinho, na época Cruz Alta, Três Passos também, né? Exatamente, né? Guaporé, Vacaria pertenceu ao terceiro regimento na época, né? Exatamente. Então, Ijuí, que era uma... Ijuí também pertenceu aqui ao CPA3, né? Toda a região aqui do CPA3, Panambi, né? Toda aquela região ali. Então, naquela época, né, eu ingressei, né, como oficial em 88 na academia, né? Vim para Passo Fundo em 89, final de 88, e já tínhamos aqui mais de 50 oficiais que faziam parte do comando, né? Sim, naquela época, né? A grandiosidade do nosso CPA3, hoje CRPO Planalto, do terceiro regimento, né? Sim, o terceiro unidade regimento, a quantidade de oficiais histórica, né? Tínhamos lá 30, 40 oficiais. Um fato histórico, né? Tinha mais de 100 municípios, um tenente-coronel comandante, um major, claro, vários capitães, várias companhias. A área realmente é muito grande, né, CREF? Sim. Que bacana. E diante disso, né, além dos oficiais inativos que existiam, né, e já congregavam exatamente, estavam um núcleo forte de oficiais. Eram participantes da associação tranquilamente, né? Vários oficiais. Com certeza. Na época tínhamos bastante oficiais que a gente diz, fundaram os fundadores. Hoje nós parece que temos só um. E ainda está vivo. Que ainda está vivo. Olha aí.
Você lembra desse nome? O Pucci. Pucci. É, Major, né? É, o capitão. Capitão Pucci. Antônio Pucci. Antônio Pucci. E... Ele é o único... Tá acamado, tá com problemas de saúde. Mas também... É um que participou, então, participou da primeira assembleia, primeira diretoria ali da associação, na época. 1979. Que ano tu se recorda da associação, Cref? Que tu estava aqui em Passo Fundo como tenente já, né? Em 80... Eu vim em 89... Vamos ver. 87, 88... 88 eu vim para cá. Fim de 88. 89 eu já estava aqui. Certo. Eu vim para cá e já entrei como associado, né? Nessa época, mas só como participante, assim, né? Nós começamos quando mais em alguns eventos, né, que eu era convidado. E depois que foi feito acho que em 90, mais ou menos é que foi feita essa conjunção. Isso, a reunião dos inativos. Então, a associação em 79 era só inativos. Só inativos. Em 1982, então, ou melhor, em 1990, 1990, que ela congregou os oficiais da ativa. Começamos a trabalhar junto com os oficiais da ativa. Nessa época aí eu já comecei a participar como integrante da diretoria. 1990, muito bem. Era diretor de patrimônio, o Coronel Escobar era o presidente. O nosso estatuto é do ano seguinte, de 91. E se nós olharmos o nosso estatuto, ele já está um pouco, digamos assim, já está, né, defasado, né? Temos que dar uma atualizada nele. No estatuto ele vê ali, tem algumas informações ali na época do militarismo que era, né, a nossa brigada, né? A associação também, ela era um braço do militarismo, pelo que eu me entendia na época, porque tinha inquérito também, né? A associação abria inquérito, o presidente também punia, né? O associado com exclusão, com várias penas de afastamentos. Várias punições. Mas a princípio, acho que nunca foi utilizado esse... Tenho a impressão, olha, eu nunca vi. Também não. Todo esse tempo aí, nunca aconteceu esse tipo de... Sim, de fato, na nossa associação. Exatamente. Muito bem. Vou perguntar agora um pouco pro Menezes aqui, né? O Major Menezes, 2002, 2003. O senhor se lembra de quem o senhor assumiu a associação? Quem era o presidente anterior ao senhor? Quem lhe passou e para quem o senhor entregou? Eu entreguei para o tenente-coronel César Martil. Eu não lembro de quem que eu recebia. Acho que foi do coronel Bach. Não foi do Bach? Eu recebi, acho que do coronel Bach. E passei para o César. Não. Será? Ribeiro. Ribeiro, correto. Major exatamente, Ribeiro. Ribeiro. Olha exatamente, aí. Ribeiro ficou um ano e depois passou para mim a associação. 2005, né, Cref? Que o Ribeiro... Daí depois entrou o César. Depois retornou o Cref de novo. Depois, nesse interim, também teve o Coronel Lima e o Coronel Clésio. O Gonçalves, Coronel Gonçalves também. Aí tu assumiu novamente. Sim, e depois o Coronel Euclésio, né? Euclésio foi... Isso. E daí nos passou a presidência depois da pandemia. Da pandemia, né? Então, praticamente no resto... Todo o período aí foi o Cref. Muito importante, né, Cref? Vamos falar um pouquinho de eventos. Antes dos senhores serem presidentes, como integrantes da associação, como era feito os eventos? Era seguido, não era? Era anual, era mensal? De que forma se reuniam os oficiais, a família dos oficiais, as esposas? Se recordam alguma coisa nesse sentido naquela época, em 1990 em diante? Olha, não era muito seguido. Esporádico, né? Não, bem esporádico.
até algumas vezes aí, principalmente em Dia das Mães. Acho que talvez umas 2 vezes que eu tenha, me lembro assim, né? Que se reunia aí o- Tinha algumas vezes chás, né? é, Das esposas, dos muito oficiais, mais, né? muito mais as esposas é que forçavam para que houvesse isso aí. Mas na A época era associação muito, participava. não era muito, Sim, muitos eventos, eles participavam, presidente, uma coisa, em certo. algumas solenidades da brigada. Mas como na associação, realmente naquela época não existia. Você lembra algum evento que participou antes da sua presidência? Olha, sinceramente, eu não lembro. Eu lembro que nosso evento era integrado com o terceiro regimento, né? Isso, Que né? é a nossa unidade mãe, Não, né? talvez a dele ainda ele tenha pego porque a gente fazia alguma coisa assim com o Coronel Bach. O Bach ainda nós fazia O algum. Bach foi comandante do regimento, né? É, foi. E eu fiquei bastante tempo ali como vice dele. E esses jantares do Dia das Mães, do Dia dos Pais, a gente procurou fazer meio seguido. Né? Fazia. E, Certo. mas depois é que nós começamos a realizá-los com Uhum, mais, certo. efetividade. Dentro da sua gestão, vamos falar agora da gestão 2002, 2003. O que o senhor se recorda? O que a associação, né? Como é que o senhor levou a associação na época ali? O que tinha? Já tínhamos a área da Fazenda da Brigada, que pertence à associação, naquela época, 2002, 2003? Já Já tínhamos, tinha? já tínhamos. Ah, com relação àquela área, nós ampliamos a área, nós fizemos uma boa reforma, e era o que tinha na época, né? A Roselândia foi a posterior, eu acho que foi na presidente Só do tem Coronel Lima. tem um Isso. detalhe, talvez eu tenha esquecido, mas quem começou foi naquela diretoria que nós Fazia parte. nós fizemos um contrato de locação do imóvel para fazer implantação lá. Foi presidente. o primeiro contrato, depois a parte jurídica, realmente eu não acompanhei. Né? Mas foi o primeiro contrato onde começamos A ter ter um recursos recurso para melhorar. razoável, né? Próprios, Uhum. Né? Que a gente recebia. Isso Mas no primeiro, na administração, então, antes de 2002, por aí, tu falas, então, do Não. Coronel Bach, Foi depois do Coronel não. Major Menezes. no Menezes é que começou. No Major Menezes começou a administração, então, Administração da área agricultável. Exatamente. E depois, essa Até área então- ficou por quanto tempo a associação recebendo esse arrendamento na época? Olha, eu acho que ficou talvez uns. Passou da minha gestão, né? Sim. Não. Eu peguei também. Eu acho que foi. Eu que fiz. Eu ajudei a começar e ajudei a terminar. Contrato que não. Nós largamos Uhum. largamos, né? Não desistiu de tal Fizeram distrato. distrato por obrigação do Estado. O Estado nos obrigou, né, que nós, Como área pública como não área podia pública, não podia fazer ter locação do renda, né? imóvel. Então a gente fez o distrato lá. Até o cara que. Anacleto, parece. Ele até tentou colocar na justiça, né? Certo. Mas no contrato já tinha um Estabelecido. item estabelecido que é se qualquer coisa Retomasse no o Estado, ou a brigada necessitassem, não entregava entregava novamente. a área sem ressarcimento de nada. Certo. Simplesmente dá que é minha. Senhores se lembram, esse foi um período de plantação, mas depois, mais tarde, também retornou? Não, aí Ou não? retornou, mas aí ficou para a brigada. E eles, inclusive, aquela área que nós plantávamos, eles diminuíram o espaço Certo. territorial que era destinado às associações, porque não só a nossa, dos oficiais, dos sargentos também tiveram que perder aquilo, os cabos soldados também, todas as associações, depois que nós fizemos,
eu acho que 2 anos depois, aí os cabos soldados e sargentos começaram a fazer a locação desse imóvel. Entendi. Com o mesmo objetivo. E aí, quando terminou, eles reduziram a parte que era para os sargentos, oficiais para nós, e aquela área, ela continua sendo, hoje está, quem arrendou para um civil foi a Brigada Militar. Certo. E, segundo consta, esse dinheiro até vem para essa área. Não, nós estamos falando antes, Sim. né, da concessão, né, dessa área agricultável da Brigada, na época que as próprias associações administravam, Sim. né? Então houve um período que as associações administravam Cada né, a sua área arrendada, né, Sim. para fins de lucro, né, de buscar, né, melhorar seu Sim, patrimônio. Exatamente. Né? Recorda esses valores, o que foi investido? E, pelo que eu sei, né, a sede campestre, né, foi feito futebol, cancha de bocha, um quiosque, né, que ainda Sim, tem por lá. na época chegou Né? a gente chegou a fazer. A iluminação tem um detalhe. Nós conseguimos, junto à GE, que eles colocassem integrasse nós nessa iluminação, e eles colocaram ali uma meia dúzia de postes e colocaram também um transformador. Aí nós conseguimos também doações de postes para fazer... Puxar até a área social. Até a área social. Lá de campestre, lá embaixo. E quando nós pedimos até para que a RGE desse uma entrada para que nós colocássemos essa iluminação, né? Eles foram lá para fazer esse serviço, encontraram um transformador no chão. Sim, havia depredado o nosso transformador, infelizmente. Tiraram né? Hoje estamos sem o transformador na nossa sede. Voltei lá para tentativa, né, de nós. Ele só creve. Não tem, eu te dou de novo um outro transformador sem custo nenhum. Só o detalhe é o seguinte: se vocês não usarem, caírem, não se derrubarem ele lá, fazerem a mesma coisa que fizeram com esse aí, sim, vocês vão ter que pagar aquele, e se vocês quiserem, vão ter que pagar o outro para botar no lugar. Infelizmente, ainda não temos como, né? E aí, como nós não tínhamos caseiro, até porque seria um valor imenso para manter um caseiro lá. Aliás, até teríamos que fazer uma casa. Né? Seria um gasto enorme. Aí também a parte trabalhista, né? Sim, não. Pelo que os senhores se lembram, as rendas da associação, a mensalidade do associado já havia na época? Sim. Desde o início? Eles tinham e depois até terminou. Quando eu peguei e assumi, eu até comecei a cobrar da diretoria e começamos a expandir. Então nós chegamos a ter ali que pagavam 65 sócios. Nós fazíamos desconto pelo Banrisul, né? Nós fazíamos uma relação, mandava e eles faziam o desconto. Certo. E com autorização, né? Você dava autorização para... Cada um dava autorização para a associação. Banrisul, né, sua conta. Não, ele mandava uma autorização para nós. Certo. E nós fazia essa autorização, esse pedido, né, porque nós tínhamos essa autorização. Então, ficava a nosso cargo. E nós cobrávamos também através da Associação dos Oficiais em Porto Alegre. Também. Eles recebiam, não nos cobravam nada e mandavam esse retorno. Mandavam um percentual. A gente tinha parece que eram R$10 que a gente cobrava na época. Então vinha um valor até relativo, mas bom, na época não faziam muita coisa. Né? E aí depois tínhamos essa da locação, então o valor... Você lembra mais ou menos onde era empregado esses recursos, né? Época, eram poucos, né? Eram parcos, né? Sim, lá na época. De que forma, né? Onde buscavam esse
né, esses recursos? O que faziam? Eu sei que também, né, quando falecia algum, compravam-se coroas, né? Sim, coroas. Né? Fazia também essa parte social, né? Eventos, finais de ano, no Natal, me recordo, né? No Natal, sim, a associação se reunia, os oficiais e familiares. Fazia uma festinha de Natal. Fazia também... Dia das Mães e Pais, sempre houve. Me recordo também que fazia, né, sorteio de brindes, né? Teve alguns eventos, né, que eu participei. Sorteio de brindes, né, que a associação... A gente arrumava brindes de algumas lojas, alguém com que a gente também fazia comércio com eles, né? Pegava algum material, então não conseguia ter esses brindes aí, né, com essa facilidade. Muito bem. Já vamos, né, um pouquinho mais para frente, né, no tempo, né, para ver agora a questão, né, da nossa sede social, né, que hoje temos na Roselândia, né, e eu sei que o CREF, não sei se na sua gestão também, Major Menezes, ela já estava no poder da associação ou ainda não? Não, ainda não. Ela veio para a associação com a presidência, eu acho que do Coronel Lima, acho que foi lá. Não foi minha, foi eu que assinei. A história, né? O CREF conhece tudo da história da associação aí, ó. Esse galpão, ele era da Brita Calheirão, o Jair. Da família Calheirão. Exatamente. E faziam, na época, ainda tem aqueles rodeios que faziam. Isso. E os caras começavam... De 2 anos, né? Passo Fundo. Rodeio internacional de Passo Fundo. Às vezes os caras entravam lá para dentro da casa, do galpão, né, sem autorização do Calheirão. Invadiam. E aí o Calheirão começou a exigir mais, e aí ele pegou o galpão lá para deixar com a Brigada Militar, quando fazia os eventos, churrascos. Eles iam fazer o policiamento. Deixava para uma base de apoio do policiamento. Uma base de apoio. Olha aí. E aí, né, conversa vai, conversa vem, o Coronel Lima também entrou na jogada com amigos, né? E aí conseguimos, ele disse, olha, não tem o que eu vou fazer, eu ia entregar isso aí. Então eu vou fazer uma doação para vocês. Eu digo, fizemos, eu tenho um contrato, foi assinado por mim, né? E na época, era só um galpão. Ele repassou para a brigada e a brigada fez, então, né, esse contrato, né? Existe um contrato com o CTG. Não, né? Aí, com esse contrato aí, né, nós conversamos com o Carbolim, Walter Carbolim, que que representa a CTG nessa área. Ainda, né? Na época? Na época ele já era. Já era o responsável. Ainda é. E aí ele conversa vai, conversa vem. A gente fazia, segundo sábado de cada mês, a gente fazia um encontro lá. Da associação. Né? E aí, ficamos bem amigos. Né? E o Lima também, o Coronel Lima. Porque a grande maioria lá tem que pagar um pedaço. Existe uma anuidade, né, dos ranchos lá pro CTG Lalau Miranda, né? Miranda. Isso. E aí a gente conversa, vamos fazer. Aí eu fui lá no CTG, nós fizemos um outro contrato lá, né, da locação daquele local, né, e 100 anos eternamente, como se diz. Ad eterno. Ad eterno, né, para estarmos naquele local ali. Exatamente. Então, inclusive, quando a gente teve essa oportunidade certo. aí. E aí fizemos também um contrato na época, né, com a Coprel. Para energia elétrica. Então a gente tinha a água do próprio parque, né? Parque do Lalau Miranda. Continua a mesma coisa, mas certo. E aí até quando depois com esse evento aí propus
uma Assembleia Geral também na associação, né, para Fazer um melhoramento. fazer um melhoramento. E aí, Aí veio aquele a grande recurso maioria, da... a grande maioria Certo. acertou em fazer, ou era para fazer lá na fazenda ou ali no parque. Agora, lá na fazenda, tinha aquele detalhe do caseiro. A gente Precisava alguém investiu já. cuidar. A energia já falhou, né? Sim. Roubaram O o transformador. transformador. O cobre Então, do transformador. Então a gente conseguiu fazer com que houvesse esse recurso que a gente já tinha, né? Começasse a utilizar uma obra até de alvenaria naquele galpão. E a O gente projeto, parece que o Tenente Henques, que tocou o projeto na nós sua fizemos, gestão ali, ele ficou meu diretor de patrimônio. Exato. E meu diretor de obras ali. Isso. Então eu e ele ficamos batendo Toda semana. todo dia lá, né? A gente ia lá de manhã, ficava de tarde, ia buscar, eu principalmente. Quem é que fez o projeto, Cref, porque quando nós assumimos, né, já tinha o esqueleto pronto, né? Quem fez o projeto? Eu, não, mas assim, assim. Houve algum engenheiro? Não. Na época foi pensado. Eu fiz um curso de desenho arquitetônico. Olha aí. Então eu inventei lá, botei uma coisa lá, pegamos um idealizou mestre de obras lá e vamos fazer assim. E ele disse que dava para fazer e fizemos. As fundações, né? Daí 2 pisos, né? Sim. A princípio não seria, mas depois conversa vai, conversa vem. É melhor fazer porque se tu precisar... Vai fazer uma laje, já faz uma parte de cima, né? Fizemos a laje, já fizemos... Então ficou a parte ali onde a gente faz. Né? E em cima ficou 3 peças, né? Certo. Uma peça de salão, uma peça para a diretoria. Isso. E junto com essa peça tem um banheiro. Então, lá embaixo tem a parte... Lá embaixo era fechada a cozinha, né? Era uma cozinha fechada, né? Antigamente. Tinha o galpão e nós ficamos com uma parte ali também meio... Era costaleira lá, Fernando? Inicialmente era tudo de madeira. Era tudo de madeira. Onde a parte da cozinha ali era o galpão. Certo. E depois foi construído em volta ali. Os caras começaram a botar umas barraquinhas ali na frente. Certo. Eu falei com o Carbolim, né? E ele disse, não, manda tirar daí. Aí mandamos tirar. Os caras... Invadindo lá. Olha. Aí tiraram. Eu digo, olha, vamos fazer isso aqui. Vamos aumentar aqui Vamos fazer o galpão, vamos começar aqui. E ele lá... Aí eu tive que fazer fiz novamente no contrato esse aí existe, e para fazer qualquer obra, qualquer coisa, tinha que pedir permissão para o Lalau Miranda. Então eu fiz um ofício solicitando, nós íamos começar a fazer uma obra lá. Que ia ser feito. E aí nós começamos a fazer a obra ali. E por final aquele galpão, nós continuamos ali. Até sábado, terminal. Não, a gente, exato, mas nós fazíamos ali nossos almoços. No segundo sábado, fazia o almocinho lá, os caras davam uma olhada e tal. Certo. Depois começou a diminuir e o negócio de obras ali, o pessoal... Não foi tanto, mas mesmo assim ainda participava. É outro assunto, de repente, né, dentro da história e também dentro dessa congregação, né, que a gente, né, se depara, né, eu me deparo, e eu acho que os senhores também se deparam, né, que é difícil congregar, é difícil trazer, né, o colega que está lá na reserva, o colega oficial, até os jovens oficiais da ativa, né, de que forma, né, a gente criar um corpo de união, né, que dificuldade, acho que os senhores também passaram essa dificuldade de trazer os oficiais, né, bastante, para fazer parte, né? Na época, sim, eu tinha o telefone de quase todos,
Eu tenho até, eu fazia uma relação. Tinha o nome, o número de telefone. E ligava. E na época também tínhamos o e-mail. Então eu fazia o e-mail para quem tinha, que normalmente era o da ativa ou algum que tivesse inativo que recém saído, Isso. né? Então ele ainda possuía o e-mail da brigada. Né? Então eu fazia a solicitação. Hoje está fácil, né? O WhatsApp ali, a gente. Hoje nós conseguimos montar um grupo, né? Hoje somos em 86 oficiais, tanto da ativa e da reserva, né? Hoje na nossa diretoria, né? E temos também, né, os sócios especiais, que são aqueles amigos, né, dos nossos oficiais, que são propostos pessoas de bem, né? Que Sim. podem vir congregar conosco. Isso começou lá em 2002, na minha gestão, né? Primeira gestão, 2002, 2003, né? E agora estamos na segunda gestão, 2003, 2004. 2023, 2024, melhor dizendo. Né? Antes de nós trocarmos um pouquinho também, né, de falar das sedes, né? Eu quero agradecer aqui aos nossos colegas sócios da nossa associação, que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, né? Através do canal do YouTube, também do Facebook, né? Ouvindo na rádio web Estúdio 190. Um abraço ao Tenente Pérez, né? Tenente Pérez, na nossa primeira gestão, foi o nosso tesoureiro. Né? Competente colega, né, que nos ajudou muito. E sem falar, né, durante a nossa vida de ativos, né, na brigada, aí o Tenente Pérez também deixou um legado muito, muito bacana. Excelente. E outro colega aqui que está aqui conosco, o Tenente Lair, né? Justamente os dois que estiveram conosco no início da nossa gestão, né? O Tenente Lair foi o nosso secretário, né? Da primeira gestão. Muito obrigado por estarem assistindo, né? Todos os colegas da nossa associação, né? Muito importante a gente, né, ouvir aqui a história como surgiu, né, a nossa associação. E temos aqui uma lenda, né, que o homem sabe tudo, né, Menezes? O homem, né, acompanhou para e passo, né, Cref? Que bacana. E é importante você nos falar essas informações, porque isso vai ficar registrado. Sim, né? Claro. E lá no futuro, né, a gente vai, né, deixar essas marcas para os demais que vão chegar, né? Com certeza. Major Menezes, seus eventos, o que o senhor fez durante a sua gestão, que o senhor se lembra? Chegou a fazer algum baile, alguma reunião lá com os oficiais do regimento? Porque temos, né, no DNA da associação, né, os bailes. Depois eu vou perguntar para o Cref quando é que surgiu isso. Mas parece que já vem, né, lá do início, né, da associação, do comando do regimento, né? Porque os bailes eram da época áurea, né, da nossa brigada, desde da sua fundação aqui em Passo Fundo. Eu lembro dos bailes, presidente na década de 60. Eu lembro que eu era sargento na época e participava dos bailes. Sim, eu era. Então, eu era paisano, já participava. Tinha uma peculiaridade que era a Copa Livre, né? Sim, era a Copa Livre. Que bacana. Tudo fornecido pela nossa fazenda da brigada. Com certeza. Né? A nossa em termos, né? Na época do CA, né? Conselho Administrativo ali, né? O regimento foi uma das unidades mais ricas da brigada, né? Você faziam esses bailes, baile, lá no regimento mesmo. No salão de festas ali. Que hoje é o gabinete do comandante. Alguns saíram no Caxeiral, né? Eu fui fiscal do 3º Regimento nessa época, uma época realmente... no Caxeiral saíram. De ouro. Eu até participei. Fartura. Eu participei pelo menos de um. Eu acho que já era sargento. De um jantar baile. Jantar baile lá na... E como é que era a sociedade? Era bem frequentado na época? Era muito concorrido. Bem concorrido. Tinha a oficialidade de Porto Alegre, a comunidade local, realmente era muito bom. Depois começou continuou, né, com o regimento, voltamos hoje nós temos o quê? Na 17ª esse ano. Acho que 18ª.
17ª, ano passado, né? Não, mas teve. fez duas. Parece que a 10ª. Já tinha a 17ª, fizeram de novo. Não, acho que foi a 15ª que falaram Então, duas vezes, né? então Mas eu sei vamos, que tem um. teve um ano que se repetiu, né? Não. A mesma edição, até por causa da história toda, né? Mas pelo que a gente está acompanhando, né? Este ano seria a 17ª, né? E para que todos saibam, né? É bom até divulgar aqui, estaremos realizando, se der tudo certo, estamos em tratativas com o Comando Regional, né? O CRPO Planalto, o Coronel Marco, para fazermos então em conjunto novamente, né? Em setembro, em final de agosto, né? Dia 29 de agosto, né? Que é uma data de aniversário do antigo CPA3, CRPO Planalto, né? A associação faz aniversário em 12 de outubro, né? E o regimento também dia 7 de outubro, né? Mas vai ficar então o baile para este ano, se acontecer, né? A gente conseguir o apoio necessário, será dia 29 de agosto. Já temos um local cedido, que este ano, diferente dos demais, será no Clube Comercial de Passo Fundo, o salão principal, né? Agora não me recordo o nome do salão, acho que é Pérola, né? Coisa assim. Salão principal do Clube Comercial. E já estamos com algumas bandas em tratativas, né? O jantar da Economato do Comercial, né? Que é a Biase, né? Lisete Biase. Então estamos, né? Se der tudo certo, teremos este ano, né? Um excelente também jantar baile. E aí os amigos já vamos transmitir para os nossos amigos também, né? Que todos estão convidados, né? O comercial, né, tem uma capacidade para quase 450 pessoas, né? Sentadas. Então a ideia é buscar, né? Reunir então essa comunidade de bem, os nossos associados, os colegas, né, da brigada aqui da região do CRPO Planalto e fazermos um excelente baile. Quero mais uma vez agradecer o nosso patrocinador, que é o nosso conveniado, né, que temos junto conosco, nos apoiando, né, com a isenção, né, nos exames de imagem, que é a Cosma, Medicina Diagnóstica, né, a qual possui então um convênio com a Associação dos Oficiais. Os oficiais e seus familiares que fizerem exames de imagem, né, que tem IP, não pagam a diferença, né, de uma tomografia, de uma ressonância, de um raio-x. Os associados e seus familiares não pagam. O que precisa para não pagar? A requisição médica. Precisa, então, né, o médico solicitar, então, o exame. A gente precisa uma foto dessa requisição médica e precisamos também que o associado ligue lá para a Cosma ou entre com o WhatsApp da Cosma e faça o agendamento do exame. Ó, dia tal hora na Cosma da Teixeira Soares, ou na Cosma do Iote, ou na Cosma Premium, né, que fica ali na 15, atrás do Hospital São Vicente, né? Tem 3 laboratórios aqui em Passo Fundo. Então, ele nos passando essa informação, nós encaminhamos uma foto da autorização para que, quando for fazer o exame, é só apresentar essa autorização que os gerentes da Cosma lá já sabem, já receberam, através, né, do nosso contato. Então, agradecer a Cosma por essa parceria. São 10 autorizações mensais e desde que, né, assumimos em 2022 a associação, foi feita essa parceria, esse convênio e, pasme os senhores, nós não utilizamos todas as 10 autorizações mensais. Nem um mês até hoje. Este mês nós estamos na 9ª. E está fechando já agora. Está fechando, vai sobrar uma autorização. Né? Agora dia 30, né? Final do mês, estamos no final do mês de maio, né? Sim, já. E temos ainda uma autorização. Né? Não é só a Cosma, né? Não, a associação hoje, né, ela possui vários convênios. Exatamente. Nos exames clínicos, exames de sangue, tem um laboratório Vidal Pacheco, onde também o associado não paga, né, a diferença do IP.
nos exames. Temos, né, vários convênios e postos de combustível também, um excelente desconto na rede Sander e também na rede de postos Tradição, onde o associado informa, então, o convênio na rede Sander e o seu CPF, e na rede Tradição existe um app que nós passamos a todos ali para baixar, com o número da associação ali, onde dá em torno de 0,20 centavos por litro, né, o desconto. Então, são excelentes descontos que, se o associado souber utilizar, eu abasteço 2 a 3 vezes por mês meu veículo. Eu tenho desconto a cada vez que eu abasteço, que eu encho um tanque, mais de R$20. Então, a minha mensalidade de R$40 já se paga, né, no abastecimento. Se eu fizer 1 ou 2 exames por ano, a minha anuidade, né, que é a soma das 12 prestações da mensalidade, a anuidade se paga. Então, tem sócios que, sabendo utilizar os convênios, não. A associação, bem dizer, ela tem um lucro ainda com a associação, né? Quero também informar os demais sócios, né, que estão nos ouvindo, e agradecer aqui também a presença do mais novo tenente, né, oficial da reserva da Brigada Militar, né, que hoje nós temos os tenentes QTPM, né? QTPM, Tenente Geraldo, né, que foi sargento há pouco, né, na ativa, e galgou, então, foi buscar, né, na reserva, né, essa graduação também, esse, né, de oficial da brigada, né? Então, é um grande colega e já convidamos, né, o Tenente Geraldo, que não é sócio ainda, que venha ser sócio. Por quê? A Associação dos Oficiais, ela congrega do tenente ao coronel. Sim. Independente se foi oficial QOM ou se é o oficial QTPM, né? Aquele que galgou, né, através da sua carreira, né, o posto de tenente da brigada. A última mensagem, então, que nós queremos aqui também, para continuar com a nossa conversa, estamos convocando os sócios para sábado, agora, depois de amanhã, né, nós teremos, então, o nosso encontro lá na Roselândia, né, que será dia 31 de maio, que é o sábado, um almoço com todos os sócios, onde o nosso sócio, o Tenente Coronel Felisberto, vai ser o anfitrião, vai nos apresentar um cardápio, né, bem específico para essa data, para esse frio, né, que é um mocotó. Então, né, um mocotó bem caprichado, né, com todos os seus ingredientes, ovo cozido, salsinha, pão, né, e para se esquentar mesmo. E vai ter um vinho lá também à disposição, né, para os nossos associados que quiserem, né, um preço camarada, e teremos o almoço da Associação dos Oficiais no dia 31, lá na Roselândia, na nossa sede social. Isso me lembra as nossas que a gente fazia, né, principalmente no inverno, tinha saudoso mocotó do Tenente Írio. Ilho. Ele fazia um mocotó incrível. Imagina, olha só. Olha, e quando ele fazia o mocotó, ó, enchia. E normalmente a gente fazia aqui no salão de festa aqui do CRPO. Isso, aí, eu acho que eu ali ficava mais fácil. Certo. Né, até por causa do fogão e tal. Isso. Né? Mas o Írio, ele ficava olha, uma saudoso semana. Tenente Írio, né, que apresentava, então, na época, já o mocotó. Ele fazia, ele então, ficava uma semana inteira ali para fazer. Ele fazia tudo separadamente. Tenente Coronel Felisberto está desde quarta, né? Exato. Foi buscar as patas, ferver, né? Não, é um trabalho, é um trabalho, né? Então, é uma apresentação. Com certeza vai ser, né, algo assim fenomenal. Né? O mocotó do Tenente Coronel Felisberto, e vamos lembrar aí o Tenente Írio, né? Que na época aí fazia, então, para os nossos colegas, né? Aí era... Normalmente o pessoal gostava, né? Levava um vinhozinho para tomar no mocotó. Olha, era incrível. que bacana. Então,
Também deixamos aberto, né, os colegas que forem almoçar conosco, né? Temos uma relação ali no grupo de WhatsApp, Almoços de Integração, né? Onde o sócio pode colocar seu nome ou um convidado que pode levar. E se quiserem levar também o seu vinho, né? A rolha é free, né? Na época né, Menezes, se lembrando agora da época que era tudo free, né? Como é que é? A Copa Free? Copa Livre. Copa Livre, isso, né? Bacana. Menezes, me fale mais um pouco da tua diretoria, né? Das tuas lembranças da época, né? Dessa satisfação de estar à frente da associação. A gente sente assim, Coronel, a necessidade de trazer o nosso oficial para a associação. É muito importante. Realmente nós temos muita força, nós temos muito prestígio na comunidade, mas é importante que os oficiais participem, né? Quando o oficial se aposenta, alguns se afastam. É importante trazer esses oficiais para o nosso convívio, porque eles continuam da brigada. A brigada é nossa. Então, eu acho que é muito importante esse trabalho que a associação tem feito, né, de trazer esses oficiais. Né? A associação é nossa. A gente sabe, né, e eu acho que é um dos motivos que alguns oficiais não congregam conosco. A gente teve essas passagens durante a ativa, e de repente sempre ficou alguma coisa ou outra, mas a gente sabe, né, e eu quero aqui deixar, né, a gente esquece tudo. O que importa é o convívio. Né? O que importa não é mais o coronel, não é mais, é a pessoa, né? Da gente se lembrar, conversar algumas assuntos da época, rever os amigos, né, Menezes? Sem Isso não tem preço que pague. Sem dúvida. Né? Estava olhando a planilha do nosso veterano aqui, o nosso decano, que é o mais experiente nessa história. Isso aí eu acho que deve se constar nos anais da associação, né? Porque são detalhes que a gente não sabe. É importante nós saber, né, a nossa origem, a nossa caminhada. Eu tenho, né, o Cref, né, quando assumia lá em 2022, ele me passou o histórico, né, Cref, da associação que tu tinhas também. E agora, né, o teu currículo ali com muitas informações que eu não sabia da associação, né? Essas, né, que você participou desde a primeira, como diretor de patrimônio, depois foi vice-presidente da associação, na gestão do Major Menezes, do Coronel Bach, né? Então tu esteve sempre presente, né, Menezes? Coronel Bach, bacana. Coronel Bach, ele era o nosso comandante do regimento. Depois ele foi servir, fazer suas atividades lá em Porto Alegre. E aí, nessas circunstâncias, né, praticamente assumimos, de fato, né, a presidência aqui, aonde nessa época aí, é que a gente conseguimos participar de alguns eventos, né, e Dia das Mães, Dia dos Pais, a gente procurava a congregar os oficiais ativos, os oficiais da reserva, né, fazendo força para que fossem com as suas esposas, ainda onde também alguns brindes a gente participava, buscava, entregava, né, e acredito que naquela época a gente conseguiu levar em frente essa função de vice-presidente, né? Primeiro vice-presidente, e sem problema nenhum, com bastante coisas que foram feitas para o bem da sociedade e para o bem da associação, né? Tem uma observação. Diga lá, Menezes. O Coronel Bach, junto com o Coronel Vinadé, foram também um dos fundadores da Associação da Brigada em Porto Alegre. Exatamente, né? Uma participação muito forte na nossa entidade de classe, né? Exatamente. Que é a Associação dos Oficiais de Porto Alegre, que surgiu anos depois, né? Sim, com apoio aí de dois colegas nossos, né? Hoje não está mais aqui conosco, né? O Coronel Bach já está lá junto, né, ao grande arquiteto do universo, que é Deus, né? Mas o Coronel Vinadé está junto conosco e vamos trazer ele com certeza aqui para conversar,
né, da época, né, uma época difícil, né, Exatamente. para congregar uma associação, né, com fins institucionais, né, que não é a nossa, não tem esse fim institucional, que é lutar pela mais social. melhores salários, melhores condições para os nossos oficiais da ativa, né, e também da reserva, né? Mas a gente também faz parte da Associação dos Oficiais de Porto Alegre, né? Eu faço parte, né, desde o início também, né, como oficial, e agora, né, aqui em Passo Fundo, a nossa associação é uma associação mais recreativa, né, onde a gente congrega, é mais, como diz o outro, de integração, social, de integração. Né? De integração. Inclusive o Coronel Vinadé é parente do nosso... Do nosso patrono, né? Que é o Coronel Carlos Guasques de Mesquita, né? Coronel Vinadé, né? Gerson Vinadé. Mas ele é parente. Mesquita também, é isso. Nós tivemos que... nós conversamos uma ocasião ali. Isso. Eu até disse a ele, né, que para ver se trazer algum familiar, ele disse que tinha uma prima, os filhos, né, do coisa coronel. Assim, do coronel aí, né, para trazer até... para homenagearmos, né, e saber que também, faz parte, né, hoje leva o nome da nossa associação, né, nosso patrono, né. Até nesses bailes que a gente faz, que é o aniversário do regimento da associação, né, eu poderia fazer parte. Então, com certeza. Convite, com certeza vai ser da história da nossa associação. A gente falou aqui e já se passaram quase que 1 hora. E tem tantos assuntos, né? Com certeza a gente vai ter outra oportunidade de vir conversar aqui. Né? Nós temos agora 2 programas, né? Mensais, na segunda quinta-feira e na quarta quinta-feira de cada mês, das 18h30 às 19h30, temos o programa Papo Roxo, né? Que é o programa da Associação dos Oficiais, que hoje então recebeu, né, o Major Antônio Menezes da Roça, que também foi um presidente, né, ex-presidente, foi presidente no biênio 2002-2003, e o nosso sempre, né, aqui, eu digo assim, né, cada vez que eu vejo o capitão Kreff, né, que ele é sempre nosso presidente, né, porque ele acompanhou, né, conhece a nossa história, né, o capitão Walter Ramos Kreff, que é um baluarte da Associação dos Oficiais, né. Vamos falar só da associação, porque também trabalhou, né, muito com afinco na brigada, quando nativa, né, fez as suas atividades, né, no 3º regimento, né? Até na Associação dos Sargentos. Exatamente, foi presidente, né? Fui presidente, inaugurei. Exatamente. Então tem uma história de associativismo, né, Kreff? Que bacana, né? Então, agradecendo... Se integrar com toda a sociedade. Exatamente. E com o brigadiano geral. Agradecendo as nossas presenças, dos nossos colegas que estão nos assistindo no YouTube e também no Facebook, e nos ouvindo na Rádio Web Estúdio 190. Nosso muito obrigado. Quero agradecer finalmente aqui ao diretor da Rádio Estúdio 190, Sargento Schmidt, e também ao assessor da técnica ali, o nosso jovem João, né? Filho da nossa colega Sargento Versanir, né? Que a gente tem um orgulho de ter sempre, né? Falar dos colegas que passamos juntos na brigada. Todos tenham então uma boa noite e até o próximo programa Papo Roxo. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado também.